Mas vamos a Brasília, aquele fechamento que a gente faz aqui. Vamos amarrar a semana em Brasília, como eu gosto de fazer às sextas-feiras, com a companhia da Débora Sena, microfone Auriverde em Brasília. Débora, seja muito bem-vinda, uma boa tarde para você. Tá frio aí ou não? Não, né? Brasília é outro clima. Silvio, boa tarde. Tá frio de um jeito que o morador de Brasília não tá acostumado, entendeu? Quando faz 18 graus, a gente já tá pedindo arrego, coisa que quem tá em São Paulo, na verdade, apresenta um comportamento completamente diferente. Então, para os meus amigos de São Paulo, eu tô aqui uma pessoa muito sensível, mas já tô sim sofrendo com o frio que chegou na minha avaliação. Chegou sim em Brasília, tá bom? Maravilha, Débora. Olha, uma semana mais esvaziada, nós falamos isso ao longo da nossa programação, da nossa jornada aqui. Você passou pelo radar e tradicionalmente é assim quando tem um feriado longo no meio da semana, num mês em que também os parlamentares já estão com a cabeça no São João, já estão com a cabeça nas eleições, aqueles que vão disputar um novo mandato ou vão tentar mudar de cargo, mas fato é que a grande maioria participa das eleições. São raras as exceções. Débora, o que você destacaria daquilo que é possível pensar para o Congresso Nacional ainda neste semestre, né? O semestre já indo embora, mas ainda nesse período pré-eleitoral, vamos dizer assim, o que esperar? Algum projeto? Tem a questão da jornada 6 por um que agora está no Senado, já saiu da Câmara, e a Câmara, claro, é a casa mais lotada, são 513 deputados. O Senado tem essa questão também do voto virtual, né? Muita gente não vai. O Senado não tem aquela presença muito mais marcante. Se na Câmara já é difícil, no Senado é mais raro ainda nesse tapete azul. Então, o que você destacaria que a gente pode esperar desse Congresso para os próximos meses, as próximas semanas? Silvio, hoje eu cheguei para trabalhar no Congresso e encontrei ali os corredores completamente esvaziados. Esse cenário que você acaba, portanto, aí de descrever, e uma curiosidade, a ausência de consenso ali, até da segurança da casa, o pessoal perdido sobre o que vai acontecer. Deixa a jornalista entrar, não deixa a jornalista entrar. Aí parte da equipe de segurança me deixou acessar o Salão Verde, daqui a pouco já chegou um policial pedindo para me retirar, ou seja, tive que voltar para casa. Dia de ponto facultativo em Brasília, esplanada completamente esvaziada, mas a gente tem sim o projeto, uma expectativa de algumas deliberações, ou pelo menos sinalizações, no Congresso Nacional, principalmente no Senado, como você bem citou, a PEC 6 por um chegou à Casa Alta do Congresso Nacional e nós temos aí uma declaração recente de Davi Alcolumbre dizendo que o Senado é casa carimbadora da Câmara dos Deputados. Portanto, essa PEC vai passar pelas comissões. A gente projeta também aí a expectativa de que a CCJ delibere sobre a proposta da oposição sobre esse mesmo assunto. E na semana que vem deve ocorrer uma reunião de líderes para tratar exatamente de como serão aí esses moldes de tramitação, quanto tempo será que vai levar aí o Senado para deliberar sobre a PEC que põe fim à escala 6 por um. Interessante também destacar que há uma pressão do setor industrial para que essa deliberação não ocorra agora, e, portanto, isso pode mudar até o comportamento de parlamentares a respeito dessa proposta. Quando a gente questiona os senadores, né, diante da chegada desse texto à Casa Alta, o que eles dizem é: em ano de eleição, até quem é contra deve votar a favor. Mas depois das eleições, se essa PEC de fato ficar para depois das eleições, a gente pode ser surpreendido aí por essa votação. Então, Silvio, esse é um momento de suspense até essa reunião na semana que vem, em que parlamentares terão a oportunidade de se reunir com Davi Alcolumbre para equacionar aí quais serão os caminhos. Tudo fica em suspense em torno da PEC da escala 6 por um.
há também para a semana que vem a expectativa de se ouvir o ministro da Justiça na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados sobre o caso Ramagem, saber se de fato houve interferência do Estado brasileiro sobre a situação do deputado Ramagem nos Estados Unidos. Então, uma oitiva que decorre aí de um requerimento apresentado pelo deputado Gustavo Gayer, vai então ocorrer no ambiente da Comissão de Segurança Pública, Silvio. É verdade. Débora, deixa só eu dar um recado aqui, porque nós estamos ao vivo, evidentemente, no YouTube, mas teve um problema com o link. Então, agora eles estão fazendo um ajuste. Tem muita gente nos assistindo no YouTube numa data que aparecia como 8 de junho. E o pessoal que estava na data do 5 de junho perguntando no chat aqui se o programa não estava no ar, se teve algum atraso. Foi um problema de link, então eles me informaram agora que já foi corrigido. Portanto, quem estava por acaso no link e agora pode ser que tenha caído a transmissão. Agora eles estão fazendo um ajuste. Tem muita gente nos assistindo. Um outro link no ar. Acho que agora já foi corrigido essa questão. Mas vamos seguir, portanto. Bom, Débora, tem hoje, e vou tratar desse assunto agora na sequência, o principal assunto do dia, a classificação das facções criminosas PCC e Comando Vermelho como narcoterroristas, organizações terroristas por parte dos Estados Unidos. Imagino que isso também, embora o Congresso esteja esvaziado, a gente observa toda essa movimentação dos parlamentares em relação ao tema. Pois é, o que a gente espera de agora para frente é que esse tema vai ocupar mais tempo nos debates de plenário e cada lado designado no Congresso Nacional vai tocar aí a sua narrativa. É de se esperar que a base governista suba o tom com acusações a Flávio Bolsonaro, distorcendo informações, tentando colocar um tarifaço que ainda não chegou, né? Se especula muito sobre esse tarifaço, na conta de Flávio Bolsonaro. Então, essa é a estratégia da base governista, inclusive no Congresso Nacional agora, e cabe à oposição, Silvio, fazer a defesa do senador e também a defesa dessa classificação, que, afinal de contas, é uma classificação que vai ao encontro do anseio do brasileiro que sofre com o problema da segurança pública. Essa que é uma pauta de altíssima prioridade para o eleitorado brasileiro. Então, há uma expectativa, inclusive, de que, com a presença do ministro da Justiça na Comissão de Segurança Pública, apesar de que o escopo da sua convocação está bem delimitado, mas esse assunto também deve surgir. E aí eu vou estar por lá para registrar quais serão as discussões dos parlamentares em torno disso. É fato. Você falou do senador Flávio Bolsonaro e queria lembrar a Marcha para Jesus, um evento que reuniu, olha, centenas de milhares de pessoas. Eu há muito tempo não via tanta gente num evento na cidade de São Paulo, a Marcha para Jesus. O senador Flávio Bolsonaro foi ovacionado. Para quem está com a gente em vídeo, nós estamos mostrando algumas imagens do evento realizado na capital paulista ontem. A Débora vai trazer mais informações da passagem de polícia. Também passou por lá o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. E tenho certeza que a Débora notou a ausência do presidente da República. Débora, se o presidente Jair Bolsonaro estivesse em outra situação, eu não tenho dúvida que ele estaria no evento. Eu não tenho dúvida. Mas Lula não foi, né? Eu não sei se será que ele sentiu que o ambiente não era exatamente para ele? Será que a pauta é o problema? Queria te ouvir. Silvio, são tantas camadas para a gente falar sobre esse evento. É interessante você mencionar aí que Jair Bolsonaro de fato estaria, ele era sempre presença marcada em eventos da comunidade evangélica.
Nós não registramos ao longo do governo Lula essa mesma participação e agora Lula quer atribuir a sua ausência na Marcha para Jesus às eleições que se aproximam. E é interessante reforçar aqui que essa é uma estratégia que Lula tem adotado todas as vezes em que ele não consegue controlar o ambiente, porque imagine só, Flávio Bolsonaro foi ovacionado, foi aplaudido. Se Lula vai e é vaiado, que fiasco não seria para a campanha eleitoral do presidente da República, né? A pré-campanha, para o contexto eleitoral que vai se desenhando. Agora, o povo evangélico, Silvio, é uma grande massa populacional e toda vez que o povo evangélico se reúne e temos presença de políticos, empresários, personalidades, é comum que essas personalidades que vão a esses grandes eventos evangélicos sejam criticadas. Agora, aos virtuosos de plantão, é bom a gente destacar o seguinte: o povo evangélico é um povo que tem saudações específicas, um discurso muito peculiar, uma música específica. Então fica muito claro para esse povo quem está ali de fato para surfar numa onda ou quem de fato faz parte desse ambiente. E aí o Flávio Bolsonaro, que é batizado na igreja evangélica, provou que tem ali toda uma proximidade com esse público. Ele cantou um hino pentecostal, que inclusive uma letra muito difícil, uma letra extensa. Por que que o Lula não vai? Não consegue reproduzir essa mesma familiaridade, ter essa mesma proximidade com as multidões. Ele falou em batalha espiritual, que é um termo também muito próprio do público pentecostal. Falou de Jair Bolsonaro, disse que gostaria que Jair Bolsonaro estivesse ali, se emocionou e, na minha opinião, arrematou então a sua participação na Marcha para Jesus. E aí, quem ficou assim num papel risível, na minha avaliação, o governo Lula. Nós tivemos uma ligação de Lula a Estevão Hernandes, que é o apóstolo organizador da marcha, e ele tentou justificar a sua ausência pelo ano eleitoral, errou o nome do evento, disse que se tratava da Marcha com Jesus, então já ficou muito clara aí essa distância. Lula passou todos esses anos do seu governo tentando fazer aí acenos à bancada evangélica no Congresso, mas não conseguiu com isso conquistar as bases. E aí mandou o Jorge Messias para representá-lo, que na minha avaliação também fracassou nessa missão. Por quê? Porque Messias teve que aproveitar a sua passagem pela Marcha para Jesus para falar de Lula, para falar de um suposto amor de Lula pelos evangélicos. A gente sabe que quando Lula deixou a prisão, inclusive, ele deu uma declaração a Sakamoto, o jornalista, dizendo que pastores enganam as pessoas. E aí agora quer fazer colar que, na verdade, ele não vai na Marcha para Jesus, é porque é ano eleitoral e ele é muito bonzinho, muito virtuoso para tirar aí, digamos, um proveito do evento. A gente sabe que não cola essa desculpa esfarrapada e, na minha avaliação, o discurso do Messias também fracassou, porque ele usou um termo ali, ele disse que ia renovar a fé, a esperança, os meus sonhos. Ele disse isso, vou renovar os meus sonhos com Deus. Esse discurso de vou aproveitar o evento para renovar os meus sonhos não é algo muito típico do público evangélico, é algo que se aproxima muito mais da fé católica. Então, apesar de que Messias é sim um evangélico, faz parte de uma comunidade evangélica em Brasília, não teve sucesso ali na sua representação de Lula durante a Marcha para Jesus. Diferente, claro, do ministro André Mendonça, que é pastor, usou termos teológicos e, na minha avaliação, se saiu super bem, Silvio. Muito bem. Débora Sena, microfone Auriverde Brasil em Brasília. Débora, muito obrigado. Bom, ótimo final de semana para você. A gente se vê na semana que vem. E como dissemos, agora os congressistas já estão com a cabeça nos festejos juninos. Vem aí o São João,
principalmente para os parlamentares do Nordeste, é uma data muito tradicional, muito importante, hora de visitar as bases e, nesse caso, hora de visitar o eleitorado, porque a eleição É já isso. está aí. Depois tem o período de julho, que é um período de recesso, as convenções partidárias e a campanha na sequência. Então imagino que um congresso mais esvaziado, mas Débora seguirá atenta principalmente na questão da escala 6x1 e nessa questão da segurança pública. Débora, eu tenho certeza que este é o tema das eleições deste ano. Segurança pública é o divisor de águas. É quando você coloca direita e esquerda, cada um em cada, assim, um em cada corner, cada um num lado. Não tem como, e o eleitor vai compreender que é hora de olhar para a segurança pública, e acho que, nesse caso, a esquerda não tem chance nesse debate, Débora. Pois é, passou aí os últimos anos votando contra o endurecimento das penas, da elevação das penas aos criminosos, Silvio. Então, como agora esse governo, inclusive, vai conseguir fazer avançar uma PEC que trata desse assunto? A última, e isso é muito importante de dizer, a última versão da PEC da Segurança Pública, que foi discutida em Brasília, tentava tirar dos governadores a autonomia sobre as polícias, por exemplo, e a gente teve uma grande reação nos estados contra esse avançar. Então, quando a esquerda diz que está debatendo segurança pública, na verdade, tem ali um texto travestido de boas intenções, mas com efeitos nocivos. Então, é algo a se considerar. Mas os parlamentares que não fazem parte da base governista já estão atentos a esse movimento. Então, eu prevejo, inclusive, que o governo Lula terá muita dificuldade em avançar, em se apropriar desse tema. É como eu dizia agora há pouco, não consegue convencer o eleitorado evangélico e também não vai conseguir convencer a população de que tem uma preocupação genuína com o tema da segurança pública. Com certeza. Agora sim, Débora, muito obrigado. A gente se vê na semana que vem. De USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.